A paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia no primeiro livro, no primeiro capítulo de Salmos, ou primeiro número de Salmos, para ser teologicamente correto. Salmos de número 1. Eu quero ler apenas os 3 primeiros versos deste salmo, que diz assim: quem encontrou o texto, diga amém. É um dos salmos mais conhecidos. Salmos de número 1, versículo de número 1 também, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Eu vou ler a última parte do verso 3, que diz assim: tudo o que fizer prosperará. Tomai assento, por gentileza. Me permita ser grato a Deus esta noite. É muito bom estar ministrando a palavra do Senhor em casa. É agradecer a Deus pelo convite, pela oportunidade que o pastor nos franqueou. E hoje está sendo um dia bem feliz. Eu estou podendo ministrar a palavra do Senhor e eu estou muito bem acompanhado esta noite. Estou ali com a minha mãe, minha mamãe, e estou com a minha noiva. Então, pelo menos 2 glórias já está garantido. Aí o restante vem com o passar do tempo. Louvo a Deus pela vida de alguns amigos, e eu preciso pensar eles, porque vieram de longe para estar aqui com a gente. Está ali o Francelino e a Sônia, que são amigos de longas datas. Louvo a Deus pela vida, eu conheço ele por Luiz, mas foi apresentado por Marcos aqui. Está lá atrás, Deus abençoe. E o Joatan, que veio lá da Fazenda Rio Grande, desde janeiro era para ele estar aqui na campanha dos 12 dias, mas esteve aqui essa noite. Quem gostou dele? Ai, olha, é para voltar de novo. Aleluia. Meus irmãos, eu gostaria de falar alguma coisa aqui nesta noite sobre um assunto. Eu tenho entendido de Deus, eu tenho compreendido de Deus o propósito para o qual Ele tem me chamado a falar sobre a palavra dEle. Não é desconhecido o assunto de que a grande maioria dos brasileiros hoje, e aí eu vou falar uma coisa que não está na Bíblia, mas é real, é verdadeiro tanto quanto a Bíblia. A grande maioria dos brasileiros hoje estão passando por sérias dificuldades financeiras. Sérias. Saiu uma pesquisa agora, eu sou muito atento a isso, dado a profissão que eu tenho. Saiu uma pesquisa agora que mais de 67% da população tem alguma inadimplência. E aí esses dias eu estava na sede, conversando com pastores jovens da sede, e a pergunta que veio na mesa foi: e você acha que desses 67% não tem alguém de dentro da igreja nesse grupo?
Tem. E muitos. E olha, vou te dizer sem quebra de sigilo, são as melhores, se você entendeu, pessoas nessa situação. E é por isso que nessa noite eu fui incomodado por Deus. Eu já comentei com o pastor esses dias, na saída de um culto de ensino. Deus quer prosperar o seu povo. Deus quer prosperar a sua igreja. Só que há pessoas que não compreendem quais são os princípios da prosperidade bíblica. Ser próspero não é ser rico. Vice-versa, ser rico não é ser próspero. Existe uma grande diferença entre riqueza e prosperidade. E para que eu possa nesta noite entregar aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração, eu te convido a vir comigo no conceito de prosperidade dentro da Bíblia. A gente vai falar de Bíblia hoje. E dentro da Bíblia, a Bíblia é dividida em duas partes, Velho e Novo Testamento. É Velho Testamento escrito na língua materna do Velho Testamento, hebraico. Novo Testamento, parte foi escrita em hebraico e a grande maioria foi escrita em grego. Então, prosperidade dentro da Bíblia em hebraico, ele vem de uma palavra chamada tessalek. Tessalek. Tessalek em hebraico significa ausência de necessidade, abundância, fartura. Isso é tessalek. Isso é prosperidade. Em grego, prosperidade já vem uma outra palavra, a palavra euodô. Euodô em grego significa ir por um caminho reto e livre de obstáculos. Na tradução mais contemporânea significa ter sucesso independente dos obstáculos. Isso é prosperidade em grego. Então a gente pode dizer nesta noite, sem sombras de dúvida, que prosperidade não se restringe a dinheiro, mas prosperidade é uma harmonia em todas as áreas da nossa vida, cooperando para um propósito específico. Quer ver isso na Bíblia? A Bíblia diz que um dia os filhos de Deus se reuniram em um local, não era o céu, mas em um local, e veio nesta reunião Satanás. E a Bíblia diz que Satanás chegou diante de Deus e começou a falar da onde ele tinha vindo. Eu vim de rodear a terra. E aí você conhece a história, você sabe que Deus vai dar testemunho do seu servo Jó. E ele diz: observaste meu servo Jó? Homem fiel, homem reto. E é interessante na fala que o Senhor Deus fala do próprio Jó, que lá no capítulo de número 1, versículo 8, a Bíblia diz assim, observastes o meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Tem duas palavras aqui que parecem muito sinônimos. A Bíblia diz assim: homem íntegro e reto. Íntegro e reto não é a mesma coisa? Esse está o detalhe da tradução da Bíblia. Por isso que eu te aconselho a estudar um pouco mais a Bíblia. Porque a palavra íntegro, em hebraico aqui,
ela não fala de integralidade, ela fala de ser integral, totalmente diferente da integralidade. A palavra reto aqui, esta sim, dá a conotação de ser íntegro. O que Deus está dizendo aqui? Jó, ele não era apenas rico, ele era próspero, ele era integral na sua vida, todas as áreas da sua vida andavam em harmonia para um propósito específico. Isto é ser próspero dentro da Bíblia. É por isso que quando a gente olha para dentro dos salmos que a gente leu, Salmo de número 1, o verso de número 3, quando o salmista escreve dizendo assim: tudo o que fizer prosperará. Esse tudo aqui, ele está dizendo, todas as áreas da vida, elas vão convergir para um propósito, e neste propósito serão efetivas e haverá sucesso. Isso é prosperidade na Bíblia. Quer ver um outro exemplo do que é prosperidade dentro da Bíblia? A Bíblia diz que um certo homem, Gênesis capítulo de número 26, versículo 13, chamado Isaque, chegou numa determinada terra, prosperou, enriqueceu e se tornou extremamente próspero. O que eu acho interessante de Gênesis 26 e 13 é que o próprio Deus, ele vai dar uma escala de graduação da prosperidade na vida de Isaque. A Bíblia diz assim que Isaque chegou, ficou rico, e depois de ter ficado rico, ele ficou riquíssimo. E depois de ter ficado riquíssimo, a Bíblia vai dizer assim que ele ficou próspero. Então ser próspero está muito acima de ser rico. Pregador, por que você está fazendo tudo isso? É que eu preciso que você entenda que prosperidade não tem a ver com dinheiro. Até porque se a prosperidade tivesse a ver com dinheiro, dinheiro é muito relativo. Muito relativo. O que é R$1.000 para uma determinada pessoa, para outra pessoa não é nada. Tem gente no mundo, irmão, que ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu já me deparei com pessoas que sentaram na minha mesa e falaram assim: você conhece o hospital tal? Sim, conheço. Então, todo o dinheiro que eu tenho, eu poderia comprar 10 hospitais daquele. Só que eu não consegui dar a saúde para minha mãe, que faleceu de Covid. Porque dinheiro é relativo. Não adianta você ter muito dinheiro, em uma outra área da sua vida você não ser próspero, padecer por causa de uma enfermidade, por causa de algo que o teu dinheiro não consegue comprar. É por isso que a Bíblia diz lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo de número 6, no versículo de número 8, dizendo assim: tendo, porém, sustento, e com que nos vestir, estejais, pois, contentes. Ei, deixa eu te trazer à luz a esse texto aqui, para você não sair agora aí achando que eu estou deturbando algumas coisas. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo, tendo, porém, sustento, a palavra sustento no grego, ela traz a conotação de nutrição, de algo que satisfaça a sua necessidade biológica. E aí o apóstolo Paulo continua: e com que nos vestir. A palavra vestir aqui, ela não está falando de vestimenta. A palavra vestir aqui no grego, ela está falando de cobertura.
se você tiver aonde morar, aonde reclinar a sua cabeça, e tiver o que colocar no seu prato para nutrir a sua necessidade biológica, estejais, pois, contentes. A palavra contentes aqui, ela não está falando de alegria, ela está falando de agradecimento, de ser grato a Deus, de fazer aquela oração que muita gente não faz, mas hoje, antes de comer, de dobrar a sua cabeça, inclinar os seus olhos e agradecer a Deus pelo prato de comida que está sobre a mesa. Isso é prosperidade. O problema é que a teologia da prosperidade, ela trouxe uma deturbação do assunto, a ponto de que criou-se um estereótipo de que prosperidade é algo profano, quando na verdade prosperidade é algo altamente espiritual. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo de número 19, o grande Salomão, ou pregador, como o texto diz, ele escreve dizendo assim: o dinheiro por aqui tudo responde. O próprio Salomão escreveu isso. Ele é tão espiritual, o assunto da prosperidade é tão espiritual, que se você passar por uma crise financeira, todas as áreas da sua vida são afetadas. Todas as áreas da sua vida vão sofrer um determinado impacto. Quer ver que é tão espiritual? A primeira área que o diabo vai atacar na vida de Jó é a área financeira. É por isso que no livro de Mateus, Jesus, quando vai dar o ensino aos seus discípulos, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a riqueza e a Deus, porque há de odiar a um e agradar ao outro. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo assim, que se você não souber lidar com a sua vida financeira, pode ser que a sua vida financeira influencie na sua vida espiritual. É por isso que no livro de Salmos, de número 37, versículo de número 23, o salmista escreve dizendo assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele se deleita no seu caminho. Estejais, pois, contentes. Ainda que perca o emprego, ainda que a empresa venha falir, ainda que o dinheiro venha acabar, ainda que a prosperidade possa estar longe dele, todavia ele não ficará prostrado, pois o Senhor o sustentará com a sua mão. E aí, se não é suficiente para você já começar a dar os seus primeiros glória a Deus nessa palavra, o versículo de número 25 diz: fui moço, mas agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo ficar desamparado. Não, vou repetir isso. Vou repetir. Eu já fui moço, agora eu sou velho, e eu nunca vi um justo ficar desamparado. E aí, para melhorar, para você entender a real prosperidade, olha o que o texto continua e termina dizendo: e nem a sua descendência mendigar o pão. Quando você atingir o nível da prosperidade de Deus, você nunca mais vai ficar com problemas na área financeira. Pregador,
O que eu preciso fazer? Você precisa entender o que é prosperidade. Você precisa entender o que significa ser próspero. Olha o que Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo de número 19 diz: quanto ao homem a quem Deus deu riquezas, repita comigo, riquezas. Não, irmão, repete aí que vai que você atrai mesmo. Riquezas e bens. Olha o que o texto diz: quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens, lhes deu o poder para delas tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Ponto e vírgula. Isto é dom de Deus. Está na Bíblia. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que riquezas e bens na mão do homem próspero é dom de Deus. Isso é prosperidade. Você quer ver, pregador, você está afirmando só no Velho Testamento e no Novo Testamento? Simples. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O apóstolo Paulo escreve dizendo assim: o meu Deus, segundo a sua misericórdia, suprirá todas as nossas necessidades. Isso é prosperidade. Pregador, então beleza. O que eu preciso fazer para de fato ser próspero então? Quem quer ser próspero aqui, levanta a sua mão. Irmão, não é pecado não, acabei de provar dentro da Bíblia. Quem quer ser próspero aqui, levante a sua mão. Eu pedi isso para que você entenda o que vai vir agora. Primeira coisa que está relacionado à prosperidade dentro da Bíblia. Primeira coisa: trabalho. Repita comigo: trabalho. Vou repetir de novo. Vai, trabalho. Não tem como você ser próspero se você não trabalhar. A primeira coisa que está relacionada à prosperidade dentro da Bíblia é trabalho. A prosperidade dentro da Bíblia, ela vai exatamente aonde a tua mão é colocada. O capítulo da prosperidade da Bíblia é Deuteronômio capítulo 28. E lá no capítulo 28 a Bíblia diz assim: o Senhor abençoará o quê? O fruto da tua mão. Aonde você colocar a tua mão, o Senhor vai abençoar. Lá no livro de Gênesis capítulo 39, a Bíblia diz assim: que aonde José colocava a mão, o Senhor abençoava a ponto de prosperar todos os bens que eram colocados sobre a sua mão. Ei, prosperidade é aonde você coloca a mão. Aonde você coloca a sua mão haverá prosperidade. Seja no negócio, seja no trabalho formal, trabalho informal, seja em construir uma casa, seja em fechar negócios milionários. Aonde você colocar a sua mão, Deus há de prosperar. Você não tomou isso? Amanhã, segunda-feira, teu chefe vai chegar na sua mesa e vai dizer: eu quero tanto esta semana. Aí você vai lembrar da mensagem desta noite e você vai cruzar os seus olhos ali, vai fechar e vai dizer assim: Senhor, aonde eu colocar as mãos, o Senhor vai abençoar. A prosperidade tem tanto a ver com o trabalho que o livro de 2 Tessalonicenses capítulo 3, o apóstolo Paulo escreve, e o apóstolo Paulo é enfático.
O apóstolo Paulo, ele é o detentor das maiores epístolas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreve dizendo assim: aquele que não trabalha. Pregador, é isso mesmo que está no texto? Não. O apóstolo Paulo diz assim: aquele que não quiser trabalhar. É que querer trabalhar e não trabalhar são coisas bem diferentes. Por isso que 2 Tessalonicenses 3 diz assim: aquele que não quiser trabalhar, não coma. Está na Bíblia. Eu vi alguém dando risada, mas é a Bíblia. Se não há trabalho que você queira fazer, não haverá prosperidade. O problema é que o conceito de prosperidade da era moderna diz que você vai ser próspero da noite para o dia. Você vai dormir hoje de um jeito, e amanhã você vai acordar, vai abrir a sua conta no celular e você vai confundir o saldo com o seu CPF. Não, não é assim. Prosperidade não é assim. Prosperidade tem a ver com trabalho. Prosperidade tem a ver com aonde você coloca as tuas mãos. A prosperidade tem a ver quando você bate o ponto lá no teu trabalho e você faz as suas horas. A prosperidade tem a ver com aquilo que você faz lá dentro da cozinha, seja bolacha para vender, seja pão para vender, seja o que for para vender. Deus vai prosperar aquele que se dispor a fazer alguma coisa. Porque quando você entender que você tem que colocar a mão para fazer alguma coisa, o princípio da prosperidade vai ser ativo na sua vida. E aí Isaías 54:2 vai cumprir em você. Ele vai dizer para você: amplia o lugar da tua tenda, aumenta as tuas cortinas, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, pois transbordará a mão direita, transbordará a mão esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. Prosperidade é isso. Então, aonde você colocar as suas mãos, o Senhor vai prosperar. Se você toma esta palavra, saia daqui hoje convicto disso. Convicto. Pregador, o que mais tem a ver com prosperidade que eu estou anotando aqui? Esse ano vai ser o ano da virada. Prosperidade também tem a ver com visão. Visão. Você já parou para pensar que o retrovisor do carro é bem menor do que o para-brisa? Por que será? Você já parou para pensar isso? Por que o retrovisor do carro é bem menor que o para-brisa que está na tua frente? A mensagem da vida é: você tem que olhar para frente e não totalmente para trás. Tem muita gente olhando demais para o passado e esquecendo de olhar para frente. Pregador, você falou que é o que está no retrovisor. E a Bíblia? Bíblia, Filipenses 3:13. Apóstolo Paulo diz: uma coisa eu faço. O que você faz, Paulo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo que está diante de mim. A tua visão tem que estar lá na frente, lá na frente, lá na frente. Eu vou te dizer isso, eu disse isso poucas vezes numa tribuna. Há 5 anos atrás eu fiz um planejamento de vida. Há 5 anos. Quando eu mudei a minha data natalícia de 24 para 25, já revelei minha idade e não estou nem um pouco preocupado com isso.
Há 5 anos atrás, eu sentei na frente de uma pessoa. E aquela pessoa foi elencando algumas coisas. E ela me desafiou. E ela disse: aonde você quer estar daqui 5 anos? E eu disse: eu quero ganhar tanto, eu quero trabalhar com tanto, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, e quero ter uma família. 5 anos. De todas as coisas que eu elenquei, não faltou uma. Não faltou uma. Porque Deus honra quem tem visão. Se você não colocar na sua mão, na sua frente, seja na parede do seu quarto, não sei aonde você vai colocar os seus próximos passos, você não vai sair do lugar. Vai virar 2022 para 2023 e você vai reclamar: ah, perdi mais um ano. Não, coloca uma meta, coloca um desafio, porque o Pai lá no céu está de olho em você para honrar você. Caminho para o final da mensagem. Prosperidade tem a ver com trabalho. Prosperidade tem a ver com visão. Terceiro, prosperidade tem a ver com controle. Repita comigo: controle. Não, irmão. Repete assim, com aquela vontade de colocar um controle a partir de hoje na sua vida. Vai, controle. Apertou, né? É porque não tem como ser próspero se não tiver controle. Tem que ter controle. Eu elenco aqui, com o subsídio da minha profissão, você tem que ter o controle de pelo menos 3 áreas da sua vida. Você tem que ter controle pessoal. Ter controle pessoal é saber o que você tem que fazer. Você consegue se controlar quando tem uma determinada promoção? Você consegue se controlar quando você entra dentro de uma loja e está tudo em promoção? Prosperidade tem a ver com controle. Aperta, né? Mas é controle. Uma outra área da sua vida que você tem que ter controle: controle institucional. Seja para empreendedor, seja para intraempreendedor. Saber para onde você está indo. Saber qual é o plano de ação do local onde você está. Saber se posicionar. Se você é dono de empresa, saber os custos inerentes da sua mercadoria. Se você trabalha numa empresa e você é empregado, saber aonde aquela empresa quer chegar e o que você tem que fazer para estar lá quando ela chegar. E terceiro, você tem que ter autocontrole. Autocontrole é difícil. É tanto que lá no livro de 1 Tessalonicenses, Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim: que de todos os frutos do Espírito, por incrível que pareça, ele deixa por último o domínio próprio. Não é domínio próximo, é domínio próprio. É saber não estourar quando você está nervoso. É saber não gritar quando você está querendo gritar e você tem que manter a calma. Você consegue passar um dia sem perder o controle? Prosperidade tem a ver com controle. Tem a ver com poder comprar e não querer comprar. Tem a ver com querer ter alguma coisa, mas não precisar ter aquela coisa.
termino, último ponto. Prosperidade tem a ver com reciprocidade. O que é ser recíproco? Recíproco é você abençoar a vida de alguém. Recíproco é você dar a alguém aquilo que este alguém está lhe dando, está lhe facultando. Isso é ser recíproco. A fonte que te abençoa hoje, ela precisa ser mantida limpa. A empresa que paga o teu salário hoje, ela só paga o teu salário hoje porque você dá condições para a empresa pagar o teu salário. Se você é contratado para ser motorista, é porque você é motorista, então você leva pessoas, leva coisas de um determinado local a outro local. Isso é ser recíproco. Não é fazer corpo mole, não é ganhar o salário às custas da empresa e não entregar aquilo que a empresa contratou você para fazer. Porque isso é feio, até para crente isso é feio. Você foi contratado para um determinado trabalho. Faça o teu trabalho com dignidade, com excelência. Isso é ser próspero. O problema é que tem gente que trabalha numa empresa que é tão ruim que ela fala mal da empresa. Eu não sei porque eu estou nessa empresa ainda. Eu não sei porque eu ainda venho para esse local. Você quer que eu te responda? Pede a conta então. Senta amanhã com o teu chefe, pede a conta. Vê se está fácil arrumar um emprego. Se você está na empresa, abençoa a empresa que você está. Declara palavras de prosperidade para aquela empresa. É ela que paga teu salário, é o salário que coloca dinheiro dentro da sua conta, é o dinheiro que coloca alimento dentro da sua casa, que paga remédio para a sua família, que dá conforto para você. Mas a gente, e aí eu me coloco no lugar porque eu já fui assim, a gente reclama, porque esse salário é ruim, porque esse negócio é desse jeito. Ei, enquanto você não parar de reclamar, o salário não aumenta. Se com esse salário você já reclama, imagina quando chegar aquele. Aí que você piora, né? Então aprenda. Abençoe o local onde você trabalha. Abençoe o chefe que te cobra. Eu tive uma gerente geral, estou terminando. Eu tive uma gerente geral que até hoje eu agradeço ela. Porque ela me apertou. Mas ela, nossa, eu chegava na segunda-feira, eu tinha que saber de todos os processos, de todas as coisas, porque, meu Deus do céu, ela tinha tudo na cabeça. Mas aquilo me desenvolveu, aquilo fez eu crescer, aquilo fez eu ficar mais excelente. Hoje eu agradeço ela, eu digo: Senhor, obrigado por ter colocado ela no meu caminho. Ei, a chefe que está cobrando você amanhã, ela não é ruim não, é o propósito de Deus para a sua vida, para te fazer excelente. E aí, termino te dizendo: quando Deus te prosperar, não fique mesquinho. Irmão, tem gente que quando é prosperado por Deus, ele tinha um Fusca, aí ele comprou uma Hilux. Encosta na Hilux para você ver. Ai, irmão, pisa ali na entrada da caminhonete com um sapato sujo para você ver. Derrama um salgadinho dentro do carro para você ver quem é ele. Ei, para de ser mesquinho. Foi Deus que te deu. Eu não vou levar ninguém não. Eu vou levar lá no fim do mundo, naquela obra missionária. Ixi, não leva para ver. Quer voltar para o Fusca? Quer voltar para Brasília?
Nada contra, eu gosto de Fusca, gosto de Brasília. Meu pai teve uma Brasília, era legal de dirigir. Se eu tiver vontade um dia eu compro. Ei, aprenda a desfrutar da prosperidade que Deus te deu. E aqui vai uma palavra para pais, mães, casados. Não seja mesquinho com aquilo que Deus te deu. Tem gente que ganha tão bem, mas não sabe o que é sair para jantar fora. Não sabe o que é sentar numa mesa de um restaurante, pedir vem, porque é mesquinho. Não, eu tenho que guardar. Eu tenho que guardar. Guardar para quê, irmão? Tenha consciência. Se você já tem o suficiente, custa você pegar a sua família, levar num restaurante e comer fora. Ah, restaurante é muito caro, então leva lá no açaí, coma açaí então. Mas faça alguma coisa. É bíblico. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19 diz: quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens, deu-lhe-os o poder de tomar uma porção e gozar. Desfrute, irmão, desfrute. Tenha o prazer de sentar numa mesa e pagar o valor que você pagou, ganhou a semana inteira. Aí depois fica chorando, mas tenha o prazer. Só para um dia alguém olhar e falar assim: e aí, já foi? Já fui. Não volto, mas já fui. Tenha o prazer. Fica de pé comigo, por favor. Quem quer ser próspero aqui? Tem gente que levantou as duas mãos, eu gosto disso. Ei, escuta aqui só um pouquinho. Alguém inventou uma palavra. É uma verdade que ela não é bíblica. Ela não é bíblica. Eu já ouvi isso e eu refutei essa palavra. Alguém inventou dizendo assim que crente é igual a omelete. Quanto mais apanha, mais cresce. Eu não me comparo a ovo, eu não sou ovo. Crente foi feito para ser próspero. Lembra que eu te disse, prosperidade não tem a ver com dinheiro. A promessa de Deus é que todos sejam prósperos. Quem apanha na pancada para crescer é menino rebelde. Eu acho que você não é menino rebelde. Então você não precisa apanhar para crescer. Você só precisa entender quais são as métricas do manual. Quando Deus quer te prosperar, Ele mexe em todos os cenários da sua vida para prosperar você. Eu estou profetizando, e se você tiver coragem de tomar posse disso, eu vou começar a profetizar. Quando Deus quer prosperar a sua vida, Ele mexe em governos, Ele mexe com sistemas, Ele mexe com diretores de empresas, Ele mexe com consultores de RH, Ele mexe, Ele tem a chave na mão. A gente que não conhece o poder do nosso Deus, ei, Ele tem a chave na mão. Ele pode hoje de madrugada tirar o sono de um consultor, de um headhunter. Amanhã ele vai chegar no escritório e vai procurar o teu currículo, porque ele sabe que é Deus. Aleluia. Você já parou para pensar qual foi a estratégia que Deus usou para abençoar o povo de Israel quando o povo de Israel saiu do Egito? Você não parou para pensar, né? Mas eu parei, eu vou te entregar aqui de graça. Porque de graça dai, de graça recebei. A Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, ele saiu rico, muito rico.
E sabe por quê? Vou te explicar, e é rápido. Por um ponto da lei. Irmão, o teu Deus, ele é diferenciado. Na lei egípcia, tinha uma cláusula da lei egípcia que dizia o seguinte: quando houver a morte de um primogênito na casa de um egípcio, aquela casa entra em luto 40 dias. E no período do luto, o escravo está livre para pedir a sua liberdade. O povo de Israel viveu em escravidão 430 anos. Deus foi lá e feriu o primogênito e disse assim: agora vocês estão livres. Pode ir, porque agora vocês estão livres. Tá, e agora? Cadê a riqueza? A emenda dessa lei diz: quando houver a morte de um primogênito, além de liberar o escravo, o senhor da casa tem o dever de dar ao escravo tudo o que ele pedir. É por isso que a Bíblia diz assim: vá na casa dos egípcios e peça ouro e prata. Aleluia. Você não entendeu isso, irmão? Deus trabalhou no limite da lei para prosperar Israel. Sabe o que eu estou dizendo para você? A partir de amanhã, recebe essa palavra profética. A partir de amanhã, Deus vai ministrar sabedoria sobre você. Deus vai ministrar inteligência sobre você. Você não vai precisar passar ninguém para trás, não. Deus vai te dar inteligência. Deus vai te dar ousadia. Deus vai te dar sabedoria para você saber sair de determinados problemas, para você saber fechar determinadas negociações, para você saber qual é o cliente que você tem que chamar, para você saber qual é a situação que você tem que resolver, para você saber, eu estou profetizando, para você saber como é que você vai ter que chegar no teu chefe para pedir aumento, para você saber como é que você tem que chegar naquele cliente que disse que ia fechar e até agora não fechou. Deus vai te dar estratégias, porque você não é um servo, você é filho da promessa. Você é filho da promessa. Quem quer ser próspero, de sair do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem correndo, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Eu não estou empregado. Então vem, porque Deus vai colocar o teu currículo em primeiro lugar. Vem, porque Deus vai colocar o teu nome na cabeça do consultor de RH. Ele faz. Aleluia. Aleluia. A gente que não conhece o poder de Deus. Ontem eu ouvi um testemunho de uma adolescente. Irmão, a oração que essa adolescente fez, eu acho que você ia fazer e dizer assim: eu acho que não vai dar certo. A adolescente foi contratada para trabalhar no emprego. Escuta essa. Foi contratada para trabalhar no emprego. E aí o horário do ônibus que passava na frente da casa dela estava conflitando. Ela dobrou o joelho e disse assim: Senhor, bem que o Senhor poderia mudar o horário do ônibus, daria certinho para mim. O que aconteceu? No outro dia, saiu uma tabela nova de horário do ônibus, do jeitinho que a filha do céu pediu. Sabe o que é isso? É prosperidade. Aquilo que você pedir, Deus vai fazer. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor Deus, olha o quanto de pessoas estão aqui à frente.
Olha o quanto de pessoas vieram aqui, Senhor. Deus, eu acredito no poder da sua palavra. Deus, eu acredito, Senhor, que se nós colocarmos em prática os princípios que nós aprendemos aqui esta noite, haverá prosperidade dentro do nosso lar, haverá prosperidade dentro da nossa casa. O Senhor vai prosperar o nosso salário, o Senhor vai prosperar as nossas finanças. A gente não vai gastar dinheiro nem com medicamentos, porque haverá prosperidade em todas as áreas da nossa vida. É por isso que eu oro nesta noite e peço: visita os teus filhos, visita as tuas filhas, libera sobre eles, ó Pai, sabedoria, inteligência, libera sobre eles ousadia, Senhor, que nós sejamos, ó Pai, ousados e inteligentes nas nossas ações, que nós possamos, ó Pai, sobressair em determinadas situações, porque eu creio, ó Pai, que o teu nome será glorificado a partir destas ações. Então eu profetizo sobre a tua igreja, pelo poder da sua palavra, que haverá prosperidade dentro desta casa, dentro deste casamento, haverá prosperidade lá naquela empresa, haverá prosperidade no negócio do seu filho, haverá